Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia, muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Então, irmão, o assunto que a gente está falando aí, ultimamente, é sobre a produção de dificuldade para vender, para negociar e vender facilidade. É um negócio lucrativo, irmão. Todo regime comunista opera essas burocracias, eles criam uma burocracia, ou seja, a dificuldade, para poder obter facilidade. Então, essa burocracia ela opera em todos os setores para ferrar o povo, irmão, né? É um negócio que ele desenvolve em função da dificuldade que eles criam para as pessoas adquirir aquilo que querem, né? Então isso aí é mais uma armadilha, irmão, do inimigo, né? Porque essas autoridades que governam, eles estão a serviço do feiticeiro, que é o diabo, né? Então é essa maneira que eles têm para administrar, para governar outros, né? O povo, né? Então agora chegou o que? A terra, o reino de Cristo, denunciando essa forma de governo. Porque essa forma de governo, irmão, ela é tipicamente terrena. É terrena. E diabólica. Então existe como, agora já tem como eliminar esse tipo de governo, esse tipo de comando dessa maneira. Prática de feitiçaria. Criar dificuldade para vender, negociar facilidade. Hoje, esse trabalho, todas as minhas atividades, irmão, já estão retidas nessa dificuldade criada. E acontece o seguinte, como chegou à Terra esse trabalho com a solução para isso aí, para eliminar isso aí, em torno de mim se concentra todo tipo de produção de dificuldade para extrair dessa dificuldade facilidade. Então eles encontraram em mim, na minha pessoa, essa riqueza. É uma riqueza falsa, né? Uma riqueza que é tirada de maneira errada, mas que se trata de uma riqueza. Hoje todos os meus passos estão sendo vigiados, irmão. E os que vigiam, os que fazem essa vigilância para que eu não consiga aquilo que quero, conseguem solucionar os seus problemas em cima da dificuldade criada sobre a minha pessoa. Mas o que eles não esperavam era que a gente ia descobrir isso aí e denunciar. Então a gente está trazendo do anonimato, do sigilo, isso aí. Porque isso aí sempre foi bem sucedido, irmão, porque sempre operou protegido pelo sigilo. Porque essa denúncia que eu estou fazendo aqui, perante às leis que operam, é ilegal. Porque o sigilo protege esse tipo de ação. Mas agora está havendo a interferência da lei de Deus, que o fundamento é a verdade, que revela esse sigilo, esse segredo. Portanto, a partir de agora, esse poder gerado dessa maneira aí, a produção de dificuldade para produzir facilidade, está sendo quebrado. E por que ele está sendo quebrado? Porque ele está sendo denunciado. E mais que isso, apresentamos a forma de comando do menor para o maior, que praticamente desmonta esse poder perverso. Como eu já falei, esse poder ele é criado através de um comando único centralizado, que sonda, consegue descobrir em tempo real as soluções que você busca para solucionar os seus problemas, e eles interferem com
impedindo essa solução, para que em cima disso ele solucione os seus problemas, dificultando você solucionar o seu. Uma prática de feitiçaria covarde e ilegal, né? Mas ocorre e é legal perante a lei que opera. Então a gente está denunciando não somente a ilegalidade, como a gente está apresentando a solução ao caso. Porque essa forma de comando que nós apresentamos, ela quebra o poder desse comando que impera. E o comando que impera é a ordem. Essa ordem ela já foi quebrada, mas ela continua ainda aí ativada, porque a outra ordem ainda não se estabeleceu. Ela vai começar a se enfraquecer quando a gente formar a base, que na base vai ser introduzida já a forma de comando conjugada do maior para o menor, do menor para o maior. Então esse poder aí só vai ser aniquilado quando nós começar a formar a base, e que essa base conseguir obter poder e autoridade interpretativa para se estabelecer, desfazendo todo esse poder perverso. Enquanto não, ele continua aí, irmão. Irmão, esse poder, ele operou com eficiência até agora. Como eu falei, por causa do sigilo garantido por lei, que ocultava de ser revelado isso aí. Mas agora ele está sendo revelado e quebrado. Porque essa revelação, irmão, as pessoas já podem usar para resgatar os seus direitos. Porque o direito das pessoas é tirado de que maneira? Através do sigilo que imperava. Às vezes as pessoas descobriam, eu descobri que existe isso aí, né? Produção de dificuldade para gerar facilidade, né? E negociar e vender facilidade. Mas agora está sendo revelado esse poder e quebrado. Por quê? Porque já existe uma maneira de governo que elimina esse tipo de produção. Porque, como eu já falei, irmão, isso aí é conduta típica de regime comunista, irmão. E no Brasil opera um regime comunista. E ele vai ser quebrado agora, porque vai se estabelecer com essa base que a gente vai formar um regime democrático como nunca se viu. Então, se você está em outra cidade, esse poder que vai ser quebrado, ele vai refletir aí. Mas ele vai só ser quebrado de verdade aqui nessa cidade. Por quê? Porque vai se estabelecer um comando conjugado. Definitivamente uma forma de comando que elimina de vez o império do comunismo. O império comunista. E estabelece de vez o regime democrático. Como nunca se viu, né? E aí nunca mais você vai sofrer esse tipo de produção, irmão, aqui nessa cidade. Mas eu tô fora da cidade, tô sujeito a sofrer, sim. Ela só vai ser quebrada definitivamente esse poder aqui nessa cidade, porque vai se estabelecer um comando conjugado, gerando uma democracia como nunca se viu. Então, se você é vítima, com certeza você já é vítima desse sistema, né? Produção de dificuldade para gerar facilidade, como eu já falei. Esse tipo de produção, só em produzir a dificuldade já dá resultado para os produtores, já dá ganho para eles. E aí não é preciso nem eles vender a facilidade. Mas eles vendem também, porque é dois tipos de resultado. É o resultado na produção da dificuldade e o resultado na venda
de facilidade. Porque a partir do momento que é criada a dificuldade, é resgatado para os criadores aquela facilidade. E aí eles podem ainda negociar aquilo lá se quiser. Aquela facilidade. Então eles ganham com a facilidade que eles têm e também com a venda daquela facilidade que eles subtraíram a eles. Na verdade, irmão, se trata de um roubo de direito. O direito das pessoas é tirado e dado para os produtores, que é o grupo do consórcio. O direito é tirado deles e dado para os produtores. É uma riqueza, irmão, né? Por isso, irmão, que eles não abrem mão dessa maneira de administrar. Por isso, irmão, que eles não querem que se estabeleça esse novo comando conjugado. Porque praticamente vai eliminar. Além de denunciar, vai estraçalhar esse tipo de operação. Então, irmão, é uma coisa boa para você que gosta de coisas boas, que vai mudar o seu destino. Porque vai lhe garantir direito. Vai lhe garantir direito ao invés de só deveres. Porque quando é produzido a dificuldade, na produção já é tirado o seu direito. O empecilho que eles criam para transferir a ele o seu direito, irmão. Por quê? Porque geralmente o seu direito, ele é sondado quando você busca ele. Ou seja, você quer buscar acesso, por exemplo, a um emprego que você tem dificuldade para conseguir. Houve uma produção de uma dificuldade para gerar facilidade aos produtores. Quando você busca alguma coisa em repartição pública, que é aquela burocracia, né? A dificuldade para você conseguir, ali é a produção de uma dificuldade para gerar facilidade aos produtores. Então, tudo que se refere ao que você busca, que você não consegue, irmão, se trata de uma produção de dificuldade. E geralmente, em todas as áreas, isso ocorre, em todas as áreas. Então, a partir de agora, com a chegada de um regimento que denuncia essa estratégia e, ao mesmo tempo, aponta direito aos prejudicados, lembrando que esse direito dado aos prejudicados, ele vem de outra lei, não do regimento que opera. Então, no momento que é denunciado a fraude, porque a partir do momento que há uma produção de dificuldade, irmão, ali é uma fraude ali. Portanto, é uma ilegalidade. Só que essa denúncia, como eu falei, só pode ser feita por outra lei, irmão, pela lei de Deus, que o fundamento dela é a verdade. Porque se você for exigir direito numa lei, que o fundamento dela é o sigilo da mentira, que não permite que essa revelação seja divulgada, porque é protegida pelo sigilo da mentira, perante ela é ilegal. É ilegal. Então você tem que buscar o amparo de uma lei, que o fundamento dela é a verdade, para você poder exigir o seu direito. E aí você vai usar as duas leis. A lei que revela a verdade e a que oculta. As duas leis. Por quê? Porque esse direito que você vai resgatar, ele vem de uma lei que não é terrena. E você tem que usar a terrena e aquela que não é terrena, né? Porque ele vai se estabelecer através do direito da lei terrena. Mas para que você faça isso, você tem que ter as duas leis para você poder exigir um estado de legalidade à sua exigência. Caso contrário, você não consegue exigir esse direito, porque a lei não permite, a lei não garante por causa do sigilo. E se caso ele disser que garante por ela, é mais uma fraude, porque a característica da lei é ocultar aquilo lá, por causa do sigilo, porque o fundamento dela é o sigilo da mentira. Então, para você exigir seu direito, tem que ser através de uma lei que revela a verdade. No caso,
a lei incorruptível de Cristo, irmão, né? Por isso que eu digo, irmão, que esse direito, esse tipo de exigência aí, ele só pode ser feito legalmente a partir dessa cidade. A partir dessa cidade. Se não for a partir dessa cidade, a qual se encontra esse projeto, ele vem em forma de fraude. Ou seja, é mais um laço para lhe laçar. O seu último estado vai ficar pior do que o primeiro. Então, irmão, por isso que eu sempre digo, busque logo, irmão, uma parceria conosco, de alguma maneira. É uma maneira de você garantir o seu direito, aí onde você se encontra. Por quê? Porque quando você garantir o seu direito por meio de uma exigência da própria lei que você vive aí, você tem que ter o certificado de uma outra lei que garante esse direito, no caso, a lei de Deus, que o fundamento dela é a verdade, não o sigilo e a mentira. Porque pela lei que tem um sigilo e a mentira, só por ela só, não é possível você garantir o seu direito legalmente. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Boa tarde.